Boa tarde, amigos de Santa Catarina. Estou vendo um público bastante variado aqui, de várias cidades. Eu sou o Dr. Carlos Gustavo Cripa, sou médico mastologista do Hospital do CEPOM de Florianópolis e vim aqui dar essa aula a convite do CEPOM e da Secretaria de Saúde, tendo em vista uma nova política que a Secretaria de Saúde quer implantar, que é passar uma parte do segmento das pacientes com câncer para atenção primária. Essas pacientes hoje são tratadas nos hospitais oncológicos e por lá têm permanecido por muito tempo, por muitos anos. Então, na aula de hoje a gente vai tentar explicar o porquê dessa nova política que está querendo ser adotada pela Secretaria, e a gente vai passar as informações iniciais necessárias para iniciar a capacitação dos trabalhadores da atenção primária para que possam desenvolver essa tarefa sem dificuldades. A gente vai explicar que não é uma situação, por mais que possa parecer, não é complicado. E o CEPOM vai estar sempre à disposição, dando a assistência necessária em caso de necessidade. Bom, iniciando a aula, vamos falar então da propedêutica e sinais de recidiva no segmento de câncer de mama. A gente vai informar, como eu já falei, o porquê dessa nova política. Vamos esclarecer o impacto que as pacientes sobreviventes do câncer de mama têm no sistema de saúde hoje. Vamos falar um pouco sobre as características e os sinais das recidivas e definir o segmento de câncer de mama que deve ser realizado. Bom, o câncer de mama é a neoplasia não cutânea com maior incidência entre as mulheres no Brasil. A gente espera, por esse ano de 2014, aproximadamente 57.120 novos casos de câncer de mama. Está muito acima dos outros casos de câncer de colo, de útero, câncer de pulmão, câncer de ovário. O câncer de mama, somando todos os outros, ele ainda é mais prevalente que todos esses outros. No entanto, muito avanço foi feito na terapêutica, na questão do tratamento local, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, novos agentes, de forma que a sobrevida em média das pacientes hoje ultrapassa 80% no Brasil. Então, se a gente fizer uma estimativa, nos próximos 5 anos, nós vamos ter aproximadamente 400 mil novas pacientes no sistema de saúde que vão estar em segmento. Somada com todas as outras pacientes que já estão no sistema de saúde, a gente tem uma nova população de pacientes que, na verdade, é uma nova classe de pacientes, pois são pacientes especiais, sobreviventes de câncer de mama, que têm as suas peculiaridades e merecem as suas atenções especiais. Então, há um aumento constante nessa população de pacientes. Estima-se hoje que no mundo tenha 28 milhões de sobreviventes de câncer de mama. Não sabemos exatamente no Brasil o número dessa população, mas certamente felizmente, são muitas pacientes hoje que passam por essa situação e sobrevivem, né? Então, tendo em vista que essas pacientes elas vão para os hospitais oncológicos, fazem um tratamento e lá permanecem por muitos anos, isso tem criado uma dificuldade muito grande para os hospitais oncológicos e também para as pacientes, pois essas pacientes hoje elas são a maioria nos ambulatórios, de forma que elas lotam um ambulatório e muitas vezes aquelas pacientes, os novos casos, ou as pacientes que estão precisando de consultas em situações de mais emergência, têm dificuldade de conseguir essas consultas. Então isso não é no Brasil, essa é uma situação que ocorre no mundo inteiro.
nos Estados Unidos, Canadá e Europa, já há alguns anos essa questão do segmento é feita na atenção primária. Lá eles passam o segmento dessas pacientes logo após o primeiro ano para a atenção primária. Elas fazem a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e já são diretamente encaminhadas para que seja feito esse acompanhamento. As pacientes também têm dificuldade porque muitas delas moram longe dos hospitais e têm que fazer grandes deslocamentos para que chegue até as consultas. Muitas vezes saem de madrugada, perdem um dia para vir até o hospital. E quando chegam lá, as consultas são extremamente rápidas e simples. O que hoje a gente acredita que não se justifique. Essas consultas, pelas suas simplicidades e pelo caráter de serem consultas preventivas, nós acreditamos que elas podem ser feitas na atenção básica, garantindo assim a consulta para elas, pois devido a esse inchaço nos ambulatórios, muitas pacientes não conseguem fazer o segmento, não conseguem marcar as consultas. Então também tem a questão da paciente. Então, nós no CEPOM estamos instituindo que após o 5º ano, quando a paciente não faz mais nenhum tipo de tratamento, já fez a quimioterapia, a radioterapia, na sua grande maioria já acabou a hormonioterapia, ela já não faz mais nenhum tratamento, então que após o 5º ano ela possa receber a alta ambulatorial para fazer o segmento na atenção primária. Essa paciente vai receber um passaporte, como a gente chama, que é com os dados em relação ao tratamento que ela fez, todos os dados. E esse passaporte vai garantir o retorno para ela, para o hospital oncológico, em caso de necessidade. Então o hospital garante o suporte, caso essa paciente precise de um retornar para que seja feito algum exame, algum diagnóstico, ou no segmento ocorra alguma suspeita que precise de uma investigação mais a fundo. Então, os objetivos do segmento do câncer de mama é reconhecer a recidiva loco-regional precocemente, que seria na mama ou nas axilas, o reconhecimento da recorrência à distância, que seria a própria metástase, o reconhecimento dos efeitos adversos decorrentes do tratamento, e eventualmente essas pacientes elas se curam, mas elas ficam com sequelas em decorrências do tratamento que podem ser contornadas. Geralmente essa é uma situação que é feita nos primeiros anos no próprio hospital, mas eventualmente essas pacientes ainda podem apresentar algumas dificuldades como sequelas do tratamento que merecem alguma atenção. E são pacientes sempre sobre risco de desenvolver novos cânceres, sejam cânceres de mama ou outros cânceres, tem que ter uma atenção sobre isso. Então esses são os componentes do segmento. Nós vamos falar um pouco agora sobre a recorrência loco-regional, para que dê um embasamento teórico para que a gente entenda a propedêutica do segmento. Então a recorrência loco-regional seria a recorrência da doença na mama, no caso de cirurgia conservadora, ou no plastrão, no caso de mastectomia. O plastrão que nós vamos falar aqui seria a pele que está sobre o tórax da paciente, no local onde existia a mama anteriormente. Nas axilas pode haver a recorrência do mesmo lado que teve o câncer ou no lado contralateral, assim como a recorrência pode ser nas fossas supraclaviculares e infraclaviculares. Bom, a recorrência é um marcador de risco para a doença à distância. Toda vez que nós diagnosticamos uma recorrência de câncer, nós temos que estar atentos porque até em 30% das vezes essas pacientes têm metástase concomitante em algum outro órgão. Então, nesse caso, é necessário fazer um reestadiamento da paciente, pesquisando o abdômen, os ossos e o pulmão. E a recorrência ela é importante pois tem a queda na expectativa de vida. No entanto, uma recorrência diferente de uma metástase, uma recorrência local, é passível de tratamento. A paciente pode fazer um tratamento cirúrgico de resgate e seguir muito bem sem nenhum outro efeito adverso.
A recorrência local ela ocorre após cirurgia conservadora. Na grande maioria das vezes é após os 3 primeiros anos de tratamento. Após o 5º ano, a recorrência local na mama ela diminui drasticamente e conforme os anos vão passando, essa chance vai diminuindo. Nós suspeitamos de uma recidiva quando novos sinais radiológicos não estavam presentes em exames anteriores. Por exemplo, o aparecimento de nódulos irregulares ou microcalcificações pleomórficas que sejam suspeitas. Ou, ao exame, o aparecimento de um novo nódulo próximo à cicatriz cirúrgica. Então, na cirurgia conservadora, os exames são feitos periodicamente, mamografia e ultrassom, e nesses exames periódicos essas alterações podem aparecer. No entanto, não é todo nódulo, não são todos os nódulos, não são todos os achados nos exames que são recidiva. Muito pelo contrário, o aparecimento de nódulos é bastante frequente e a gente tem que saber diferenciar os nódulos que são suspeitos dos nódulos que não são suspeitos. Os nódulos suspeitos são categorizados como BIRADS 4 ou superior, BIRADS 4A, B, C e BIRADS 5 é sinônimo de biópsia. Porque como diagnósticos diferenciais desses nódulos ou desses achados, nós temos os fibroadenomas, os amartomas, as adenoses, os papilomas e as microcalcificações que têm que ser diferenciados. A necrose gordurosa também é um diagnóstico diferencial bastante importante, porque além de ela ser frequente, ela radiologicamente se assemelha bastante a um câncer de mama. Porque no ultrassom ela aparece como uma imagem irregular, uma imagem produtora de sombra acústica, que são características encontradas na recidiva, que devem ser diferenciadas. Muitas vezes o exame radiológico de ultrassom ou mamografia não é capaz de fazer essa diferenciação e nós temos que recorrer a biópsias para conseguir diferenciar. A necrose gordurosa ela geralmente aparece nos primeiros anos após as cirurgias conservadoras e ela é como se uma sequela de cirurgia conservadora e uma vez detectada, ela é simplesmente acompanhada, não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento, mas é uma entidade que é muito frequente estar presente e quando vocês receberem essas pacientes, provavelmente elas já vão ter isso diagnosticado, estabelecido e nos exames subsequentes a gente vai observar a estabilidade dessa situação. Bom, frente aos achados suspeitos, nós podemos fazer a biópsia com agulha grossa ou a biópsia com agulha fina, que é a PAF. Como se tratam de uma paciente de alto risco, a gente sempre tem que dar preferência pela biópsia por agulha grossa, pois ela é o padrão ouro. A biópsia por agulha fina, PAF, muitas vezes ela não se torna confiável, pois precisamos de patologistas que saibam interpretá-las e radiologistas que saibam fazê-la. Então, frente a uma imagem suspeita, a gente consegue adotar uma conduta conservadora e não indicar uma nova cirurgia quando a gente tem a biópsia por agulha grossa que nos dá o padrão histológico da lesão e consegue definir para nós exatamente do que se trata e o que precisa ser feito. Então, são todos os nódulos benignos que precisam ressecar. Aquelas lesões benignas que aparecem, que têm atipias, essa palavrinha-chave aqui, ela diz para a gente os nódulos que precisam ser ressecados. Então, as hiperplasias com atipias, as hiperplasias lobulares com atipias, o carcinoma lobular in situ, os papilomas com atipias, são lesões que têm que ser encaminhadas para a ressecção, porque elas podem ser lesões marcadoras de risco, e a sua ressecção pode diminuir a chance de uma futura recidiva. Cistos, fibroadenomas, adenoses, amartomas, papilomas, todos esses sem atipias, lesões proliferativas sem atipias, lesões hiperplásicas sem atipias, são normais e não precisam ser ressecadas.
Fibroadenoma complexo é uma entidade que, se também houver atipias, tem indicação de ressecção. Então, frente a esses achados em mamografia, em ultrassom, que precisam de biópsia, as lesões que apresentarem atipias precisam ser encaminhadas para ressecção. Todas as outras são passíveis de controle semestral ou anual, na dependência do caso. As recorrências na mastectomia, elas aparecem como nódulos endurecidos e palpáveis próximo à cicatriz cirúrgica. Esses nódulos podem ser violáceos ou avermelhados, ou mesmo sem cor. Geralmente são nódulos que não eram presentes e eles começam a crescer, únicos ou múltiplos. Nesses casos, toda nodulação palpável no plastrão ela se torna suspeita e precisa ser submetida a uma biópsia incisional. E essa biópsia incisional ela vai dizer para a gente do que se trata. Pode ser um granuloma, pode ser um corpo estranho, pode ser outras situações benignas, mas pode ser realmente a recidiva, e nesse caso deve ser encaminhada para o tratamento. A recorrência pode ser também nas axilas e nas fossas, são menos frequentes que na mama e no plastrão, porém ela aparece como um nódulo endurecido, né, palpável. Geralmente a paciente queixa de dor naquele local, dor à palpação. A paciente pode aparecer com edema no braço, do lado da recorrência. E esse nódulo tem que ser investigado inicialmente com ultrassom, e o ultrassom associado à clínica vai dizer para a gente se essas linfadenopatias são suspeitas ou não. Em caso de linfadenopatias suspeitas, devem ser submetidas à biópsia. No caso aqui, a punção por agulha fina. A gente evita de fazer a core biópsia ou punção por agulha grossa nos nódulos de axilas, pelo risco de lesão de vasos importantes que tem no local. Lembrando que as adenopatias benignas são bastante frequentes e bastante comuns, principalmente nas pacientes mais idosas. Podem ainda representar doenças infecto-contagiosas ou outras patologias como linfoma, mas na sua grande maioria elas são benignas e não relacionadas ao câncer. Muitas vezes são bilaterais e o ultrassom vai trazer informação para a gente se a punção é necessário ou não. Faremos a PAF. Caso o ultrassom seja suspeito e a PAF seja negativa, devemos dar continuidade na investigação, pois muitas vezes a punção por agulha fina ela tem uma sensibilidade que não é tão boa. Então, eventualmente, caso haja uma suspeita radiológica, tem que se fazer a ressecção desse gânglio para ele ser melhor estudado e chegar à conclusão. Sempre na suspeita devemos reavaliar a mama, porque pode haver um novo câncer de mama ou mesmo uma recorrência que está sendo responsável por aquela linfadenopatia. Bom, então o segmento oncológico é a avaliação periódica das pacientes tratadas por câncer de mama ou em tratamento, com o objetivo de detectar os sinais e os sintomas de recorrência. Esses sinais e sintomas nós acabamos de detalhar, tratando os efeitos decorrentes do tratamento oncológico e diagnosticando novos cânceres, como já dissemos. Inicia logo após o diagnóstico e não tem prazo de término, uma vez que as recidivas e as metástases podem aparecer muitos anos depois do tratamento inicial. Como já comentamos, após o 5º ano é raro que ocorra, mas já vimos casos de recorrência após mesmo 20 anos do tratamento inicial. Nesse caso, essas metástases tardias elas tendem a ocorrer nos ossos e elas costumam, felizmente, ser a exceção, né? Então, essa paciente, após o 5º ano, ela tem uma chance pequena de ter um evento adverso. No entanto, não há um critério de cura definitivo estabelecido. A gente sempre tem que estar atento com essas pacientes, pois a qualquer momento pode acontecer uma recidiva.
Então, qual é a periodicidade das consultas de segmento? Isso é muito variável, nós adotamos como semestral após o diagnóstico até o 3º ano e após o 3º ano anual. E a partir do 5º ano, então, o segmento, as consultas são feitas anualmente. Quais os exames estão indicados no segmento de câncer de mama? Somente a mamografia e ultrassom das axilas e mamas anualmente. São os únicos exames necessários no segmento. Há necessidade de outros exames no segmento de câncer de mama? Outros exames como raio-x, ultrassom, tomografias, cintilografias ósseas, exames laboratoriais, eles são dispensáveis e não são indicados no segmento de rotina. Eles são exames complementares que devem ser solicitados caso alguma suspeita seja encontrada na anamnese ou no exame físico, ou como complementar à mamografia e à ultrassonografia. Os marcadores tumorais, antigamente sempre solicitados, o CEA, CA125, CA1513, CA2729, fosfatase alcalina, eles não devem ser solicitados de rotina, pois a especificidade, a sensibilidade desses exames é baixa, e eles hoje em dia eles são utilizados em casos de exceção, mas como complementares aos exames radiológicos, em caso em que uma tomografia, um ultrassom de abdômen diagnostique algum nódulo que não consiga definir a natureza desse nódulo, então a gente pode solicitar esses marcadores, mas eles não fazem parte das rotinas dos exames. A vantagem no segmento ostensivo em relação ao segmento oportunista. O que é o segmento ostensivo? Segmento ostensivo é a gente solicitar de forma periódica todos aqueles exames, raio-x, tomografia, cintilografia óssea, os marcadores. Né? A paciente mesmo assintomática, a gente faz esses exames de varredura completo. Antigamente muito praticado, ainda assim hoje algumas instituições, algumas pessoas praticam o segmento ostensivo. No entanto, após muitos estudos e diversas meta-análises, chegou-se à conclusão que o segmento ostensivo ele não traz vantagem para paciente e não acarreta numa melhor sobrevida quando a gente compara os grupos de pacientes que fazem o segmento ostensivo ou o segmento oportunista. De forma que a conclusão é que se diagnosticar metástases subclínicas, ou seja, o paciente está com um nódulo no fígado e não tem sintoma nenhum, não aumenta a sobrevida dela. Caso a gente detecte essas metástases e passe a tratá-las quando elas são sintomáticas, a sobrevida dessas pacientes é muito semelhante. Então a conduta ostensiva ela acaba trazendo enormes gastos para o sistema público, enormes dificuldades, pois esses exames muitas vezes, apesar de uma boa sensibilidade, têm baixa especificidade e acabamos encontrando nódulos no pulmão, no fígado, no rim, que não são relacionados ao câncer de mama e geram uma grande ansiedade na paciente e geram muitos outros exames, o que traz bastante dificuldade para o sistema como um todo. Então, os componentes do segmento são a história, que seria a anamnese e o exame físico, os exames radiológicos, o aconselhamento genético e os exames laboratoriais. Nós vamos nos ater à história, ao exame físico e aos exames radiológicos. A anamnese e o exame físico são a principal forma de diagnosticar ou de suspeitar de recidivas nas pacientes. Elas devem orientar os exames complementares, aqueles outros já destacados anteriormente. Então, na anamnese, é uma anamnese que não precisa ser dirigida, ela pode ser aberta, né, perguntando para a paciente de forma bastante simples como que ela está, como ela está se sentindo. A senhora está fazendo está trabalhando, está conseguindo trabalhar em casa, tem alguma dificuldade. A gente não precisa dirigir a anamnese
E a paciente, se ela tiver tudo bem, ela vai dizer que está tudo bem, e se ela tiver com alguma dificuldade que possa representar uma metástase, ela logo vai dizer as dificuldades que ela tem, e a gente vai ter que avaliar essa queixa e saber se essas queixas elas são passíveis e são uma investigação complementar é necessária. Então, ela pode, como sintomas dessas recidivas, ela pode apresentar os sintomas ósseos. Geralmente, os sintomas ósseos de metástase óssea se apresentam como dores. Então, a gente precisa saber como que é essa dor e diferenciar essas dores de contraturas, de dores de artroses e algumas outras dores de origem músculo-esqueléticas que são bastante prevalentes. As dores da metástase elas são extremamente fortes, localizadas, muitas vezes incapacitantes, então não é difícil a gente diferenciar. Sintomas pulmonares, nós teremos falta de ar, tosse, dor pleurítica, hemoptise ou a paciente mesmo assintomática. Como sintomas neurológicos, o principal é a dor de cabeça, cefaleia forte, de difícil controle. Sinais neurológicos focais, como perda de força e hemiplegia, podem estar presentes, mas são mais difíceis. Síndromes de compressão medular são bastante frequentes, pois são associadas a metástase ósseas na coluna vertebral, como a gente vai explicar mais para frente, e a confusão mental. Então, frente a algum sinal neurológico novo, devemos suspeitar de metástase em sistema nervoso central. Sintomas gastrointestinais, como dispepsia, dores em hipocôndrio direito ou epigastro, náuseas, icterícias e ascites, merecem investigação. Sintomas gênito-urinários, como sangramentos vaginais, esses são mais relacionados a um efeito do tratamento do que um sinal de recidiva em si. Muitas pacientes fazem uso de tamoxifeno por 5 anos. O tamoxifeno ele é um antagonista do estrogênio seletivo na mama, porém ele é um agonista no útero. Então ele bloqueia os estrogênios na mama, no entanto ele atua no endométrio, fazendo a proliferação endometrial, e esse estímulo prolongado no endométrio pode levar a hiperplasia e câncer de endométrio. Felizmente, muito antes de um câncer de endométrio se estabelecer, essa paciente vai apresentar um sangramento vaginal. Então, aquela paciente que já estava na menopausa e passa a ter um sangramento vaginal, ela deve ser investigada com ultrassom transvaginal para ver se ela tem hiperplasia endometrial, um espessamento endometrial, que pode ser decorrente do uso do tamoxifeno. As dores pélvicas também merecem investigação, porque o câncer de ovário é um dos cânceres relacionados ao câncer de mama e pode ser um dos sinais de câncer de ovário, as dores pélvicas. Sintomas climatérios vão estar muito presentes também, como os fogachos e a secura vaginal, mais uma vez também como efeito adverso dos tratamentos hormonais. No caso aqui, os inibidores da aromatase podem agravar esses fogachos, essa secura vaginal, que pode ser tratado e que tem tratamentos específicos para essas situações. E é muito comum essas pacientes apresentarem também a depressão e a ansiedade, que também merecem atenção e tratamento. Os sintomas constitucionais, como a fadiga, a perda de peso, anorexia, insônia e mal-estar em si, eles não são comuns, mas eles podem estar presentes. Geralmente, quando eles estão presentes, eles são associados a uma doença sistêmica bastante avançada. No entanto, a paciente que apresenta esses sintomas merece uma investigação completa, pois ela pode estar apresentando ou um novo câncer ou uma metástase que pode estar subclínica no sítio secundário, porém ela pode se apresentar dessa forma como as síndromes paraneoplásicas. Então essa paciente ela merece um reestadiamento. Quando a gente fala reestadiamento, devemos pesquisar osso com cintilografia óssea, tórax com raio-x de tórax ou tomografia, e o abdômen com uma ultrassom de abdômen total ou tomografia de abdômen conforme a disponibilidade.
Vamos falar um pouquinho das metástases agora. As metástases, elas são, felizmente, cerca de somente 30% das pacientes acabam apresentando metástase no decorrer do segmento. Elas são geralmente, como eu já falei, precoces nos primeiros anos após o tratamento. No entanto, elas não têm prazo para aparecerem, né? Especialmente as metástases ósseas costumam ser tardias, aparecendo entre o quinto e o 10º ano. No entanto, como eu já tive a oportunidade de ver uma metástase óssea após o 20º ano do tratamento. O osso é o principal sítio de metástase em 60% dos casos, seguidos do pulmão e pleura, seguidos de perto pelo fígado, e outros sítios como o cérebro, o ovário, pele, órgãos abdominais. Virtualmente qualquer órgão, qualquer parte do corpo pode ser sítio de metástases de câncer de mama. Já vimos metástase em olhos, então a gente tem que ter atenção para a queixa da paciente, e caso seja uma queixa que não esteja relacionada com os principais sítios de metástases, osso, pulmão e fígado, merece uma investigação, porque apesar de raras, essa metástase pode aparecer virtualmente em qualquer local. Metástase configura uma situação sem cura, porém com grande chance de controle, especialmente se for em osso. Temos várias medicações, diferentes tipos de hormonioterapia, pamidronato, risendronato, outras medicações que podem bloquear essa metástase e aí fazer uma radioterapia, que podem ser muito bem controladas, e essa paciente ainda pode viver muitos anos após essa metástase óssea. Pulmão e fígado realmente configuram uma doença mais agressiva, de difícil controle. Então, como a gente já falou, as metástases ósseas são as mais frequentes, mais comuns nos tumores receptores hormonais positivos, podem aparecer frequentemente após o 5º ano e estão relacionadas a algumas fraturas patológicas e podem produzir compressão medular através ou do crescimento ósseo nos espaços intervertebrais ou de uma fratura óssea. Geralmente costumam dar dor intensa no local de aparecimento. Aqui a gente tem uma imagem de cintilografia óssea, mostrando esses pontos mais escuros no esqueleto, são os locais em que apresentam uma captação do radiofármaco. Eles aparecem como sítios, né? Nesse caso, infelizmente, são múltiplos os sítios de metástase, mas elas podem ser únicas, podem estar localizadas a um único sítio. O local mais comum é o esqueleto axial, ou seja, o corpo vertebral da coluna, seguido dos arcos costais, da pelve, ossos do membro inferior e a calota craniana. As metástases ósseas, elas têm preferência pelo osso trabecular, então esses são os locais mais comuns. O diagnóstico vai ser feito, como eu já disse, através da cintilografia óssea, mas a gente tem que avaliar, porque essa dor eventualmente pode ter como diagnóstico diferencial a osteoporose, a osteopenia, que podem causar essas dores, algumas fraturas que podem ser patológicas decorrentes da osteoporose. Essa subpopulação de pacientes que são tratadas por câncer de mama, elas são mais suscetíveis à osteoporose, à osteopenia, por conta da hormonioterapia que é feito, quimioterapia. Muitas dessas pacientes têm a menopausa precoce por conta da quimioterapia, então são pacientes de risco para a osteoporose, e essas pacientes podem ter dor por conta de osteoporose, fraturas, artroses. Contraturas musculares são bastante comuns e devem ser diferenciadas de uma metástase óssea. Então, como já falei, a cintilografia é um exame de alta sensibilidade, porém baixa especificidade. Podemos pedir o raio-x simples para complementar a cintilografia, e as tomografias de preferência.
A metástase pulmonar são o segundo sítio. Como já falamos, os sintomas tosses persistentes, dispneia, dor torácica, broncoespasmo é comum, sintomas constitucionais recentes. No exame físico teremos alterações da ausculta pulmonar ou as pacientes serão assintomáticas. Raio-X de tórax é o exame inicial que deve ser solicitado na suspeita. Pode aparecer um derrame pleural, bastante comum, quando essa metástase é em pleura, ou um infiltrado pulmonar, quando a gente tem uma linfangite carcinomatosa pulmonar, ou nódulos pulmonares, ou mesmo pode não aparecer no raio-x de tórax. Caso o raio-x de tórax seja normal e a suspeita seja alta, devemos recorrer à tomografia de tórax, que é um exame bastante sensível, bastante específico também. A ressonância não é superior à tomografia, mas há casos ainda que a tomografia de tórax deixa dúvida em relação àquele nódulo observado ser ou não ser uma metástase do câncer de mama, ou mesmo um novo câncer de mama, que é bastante comum. Nesses casos de dúvidas, a paciente tem que ser encaminhada por um cirurgião torácico, porque muitas vezes é necessário fazer uma biópsia. Lembrar sempre que a insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar, TEP, a pneumonia são diagnósticos diferenciais. Na dúvida, sempre a gente tem que recorrer à biópsia nesses casos. Então, como sintoma, o fígado é o terceiro local de metástase. Geralmente se manifesta como dores em epigastro ou hipocôndrio. É muito comum a dispepsia, vômitos, perda de peso, anorexia, eliminação de sangue. O diagnóstico é feito através da ultrassonografia, que mostram para a gente nódulos hipoecóicos, únicos ou múltiplos. E geralmente a ultrassonografia ela é suficiente para fazer esse diagnóstico. Na dúvida, tomografia de abdômen ou ressonância são necessárias para confirmação, ou mesmo a biópsia é necessário. E caso esses exames sejam negativos com uma sintomatologia bastante forte, podemos recorrer à endoscopia ou à colonoscopia na pesquisa de novas neoplasias. Nas metástases neurológicas, como já falamos, na suspeita, a tomografia de crânio ou ressonância do sistema nervoso central é indicado para fazer a pesquisa. As compressões medulares, elas são associadas às fraturas no corpo vertebral, podem produzir dor intensa na coluna vertebral com irradiação para os membros inferiores ou mesmo paralisia dos membros inferiores. No caso, é uma emergência oncológica, porque é passível de tratamento. Esse tratamento pode ser feito com radioterapia ou cirurgia. O neurologista, no caso, avalia e define o tratamento para a gente conseguir diferenciar se essa compressão é causada por uma hérnia de disco ou uma fratura ligada a uma metástase. A ressonância magnética de coluna é o exame de escolha, mas como é uma emergência oncológica, essas pacientes têm que ser encaminhadas rapidamente para um pronto-socorro, hospital oncológico, para que esses exames sejam feitos rapidamente e a descompressão da medula seja feita para a reabilitação do membro inferior. Então, o exame físico feito na paciente é o exame físico básico, com a paciente sentada na nossa frente. Fazemos em primeiro momento a inspeção estática, pedimos para ela elevar os braços. Nesse momento fazemos a inspeção dinâmica, observando sinais de abalamento ou retração na pele, observando o mamilo, no caso pode haver uma retração do mamilo. Em seguida, com ela sentada, ainda fazemos a palpação das fossas supraclaviculares e infraclaviculares bilateral, seguido da palpação das axilas. Posteriormente, pedimos para a paciente deitar e fazemos o exame das mamas, que é a palpação com a ponta dos dedos, sempre pressionando a mama ou o plastrão da mama contra o gradil costal, tentando surpreender algum nódulo. Lembrando que as recorrências são sempre próximas à área de cirurgia da cicatriz prévia, E podemos palpar nódulos que causem certa dúvida. Nesse caso, recorremos, logicamente, aos exames de imagem, mamografia e ultrassom, para a definição da etiologia desse nódulo e as biópsias conforme a indicação dos exames. O
O exame físico geral também sempre é importante, prestando atenção nos sinais de insuficiência cardíaca, que também é bastante comum nesses pacientes, como sequela do tratamento quimioterápico. Então, como já falamos, a mamografia deve ser feita anualmente após o 5º ano. Todas as pacientes submetidas à cirurgia conservadora fazem a mamografia no lado da mama operada e no lado da mama sadia, uma vez por ano. Em pacientes submetidas à mastectomia, no plastrão não se faz a mamografia, somente na mama contralateral. E no caso de mamas densas, sempre o ultrassom tem que ser solicitado, pois pode haver alguma situação que a mamografia não esteja contemplando. Então o ultrassom ele é sempre complementar à mamografia. A mamografia é o exame de escolha. Em alguns casos, como mama lipossubstituídas, em que a mamografia tenha como laudo BIRADS 1 ou 2, a ultrassom pode ser dispensada nesses casos. No entanto, a gente sempre costuma pedir mamografia e ultrassom no segmento. Ressonância magnética é um exame que não deve ser pedido, só em casos especiais, em situações especiais, especialmente nos pré-operatórios, não é usado no segmento desses pacientes. Então, como conclusão, existe uma nova população de pacientes, a chamada sobreviventes do câncer de mama, uma população que vem crescendo no decorrer dos anos, felizmente. Uma população que precisa ser acompanhada e visando a racionalização do sistema, dos recursos do sistema de saúde e adotando a conduta de muitos países do primeiro mundo, nós propomos que esse segmento após o 5º ano seja feito nas unidades básicas de saúde. Esses segmentos constituem de consultas preventivas e consultas que exigem poucos exames, poucos recursos, que estão certamente à disposição dos médicos que estão atuando nos postos de saúde. O segmento ele deve ser então oportunista e nós vamos solicitar novos exames somente na investigação de queixas que levante a suspeita de uma recidiva. A mamografia e o ultrassom são os únicos exames necessários para a rotina. E em caso de dificuldades, suspeitas ou necessidades de exames adicionais, o hospital oncológico de origem que encaminhou essa paciente deve estar sempre pronto para recebê-la de volta e fazer essa investigação caso seja necessário. Bom, pessoal, inicialmente era isso. Eu agradeço a presença e a participação de todos. Agora nós vamos abrir uns minutos para responder algumas perguntas, caso tenha alguma. Muito obrigado. Lá de Luzerna, o pessoal da Estratégia de Saúde da Família Vila Alemanha, eles perguntam quanto à reposição de cálcio nas mulheres menopausadas precocemente. Todas devem receber essa medicação? Sim, como a gente comentou, as pacientes que são submetidas ao tratamento de câncer de mama, elas é um grupo de risco para osteoporose devido à menopausa precoce. A paciente que tem a menopausa precoce, seja de origem idiopática ou por qualquer origem, ela tem indicação de fazer a reposição de cálcio e vitamina D, caso a vitamina D deve ser dosada também, caso esteja abaixo, né, abaixo do esperado. Mas a reposição de cálcio é extremamente importante, essas pacientes devem fazer sim a reposição de cálcio, tanto as pacientes menopausadas precocemente, quanto aquelas que estão ou fizeram tratamento de câncer de mama, porque não é só a questão da menopausa precoce, mas também os inibidores de anastrozol, que é um tipo de hormonioterapia bastante utilizado no tratamento de câncer de mama. Ele favorece também a osteoporose, então essas pacientes devem ser bem controlada a saúde do osso delas. Nós indicamos que a densitometria óssea eventualmente seja feita e seja estudada, né? E caso essa paciente tenha osteopenia, ela faça até um tipo de tratamento dessa osteopenia mais agressiva. Lembrando que a reposição de hormônio nessas pacientes é contraindicada, então a reposição de cálcio e vitamina D são
uma forma de profilaxia de agravamento da osteopenia. Até quando a fisioterapia em mastectomizadas deve ser indicada? Ok. É uma excelente pergunta. Hoje a gente se preocupa não só com o tratamento da paciente, mas nos preocupamos também com a reabilitação da paciente, que ela volte ao trabalho, e a fisioterapia ela é fundamental nessa situação. Realmente são os profissionais que têm a capacidade de devolver a funcionalidade do braço. Especialmente no caso onde ocorre a linfadenectomia axilar, tanto na cirurgia conservadora quanto na mastectomia. Pode haver uma lesão nos nervos, que vai dificuldades motoras, o que vai acarretar numa situação chamada de monoparesia unilateral desse braço, com dificuldades, com dores, com perda de força, perda de mobilidade, linfedema. Essas pacientes não vão ter dificuldades para realizar trabalho braçal e elas necessitam de fisioterapia precoce. O tempo da fisioterapia é muito relativo. Não existe um tempo limite. Ela tem que fazer enquanto ela se beneficiar da fisioterapia, ela tem que fazer. Isso pode ser para o resto da vida. Algumas pacientes, felizmente, fazem o tratamento e ficam sem sequela no braço. Essas aí, eventualmente, até podem ter a fisioterapia, podem ser dispensadas da fisioterapia, mas a grande das pacientes vai precisar sim de fisioterapia por muito tempo e não existe o tempo limite. Isso vai muito da queixa que a paciente apresenta, pois a fisioterapia sempre vai trazer benefício para ela, melhorando a mobilidade, melhorando a amplitude dos movimentos, fazendo a prevenção do linfedema. Nós achamos muito importante que essas pacientes possam sim receber e fazer a fisioterapia o quanto for necessário nas unidades básicas de saúde. Muito obrigado pela pergunta. Certo. Obrigado, doutor. Se quiser fazer o seu encerramento já ok. Da aula, então. Então, como eu havia comentando, vocês acompanham de perto as pacientes tratadas com câncer de mama, né? Especialmente nas cidades do interior. Essas pacientes, além de estar passando por essa situação que é muito difícil, elas têm que buscar o recurso numa cidade longe, enfrentar grandes viagens, situações extremamente difíceis. Então, contar com o apoio da unidade básica de saúde para essas pacientes vai trazer um grande ganho para elas, porque além de proporcionar para elas, vai garantir um segmento para elas que muitas vezes a gente não consegue dar nos hospitais oncológicos, ela vai ter muito mais conforto fazendo o segmento próximo da sua casa, com profissionais que conhecem muito bem ela e que eu tenho certeza que vão estar preparados e capacitados para isso. E eu acredito que essa estratégia ela é muito importante, especialmente para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Então nós encerramos a conferência de hoje, desejamos a todos também um bom fim de tarde e até a próxima. Muito obrigado.